Sun Tzu, o lendário estrategista chinês, escreveu uma das obras mais influentes da história, A Arte da Guerra. Mas o que poucos percebem é que, embora o título evoque batalhas sangrentas, sua verdadeira essência é justamente o oposto disso. Para Sun Tzu, o auge da habilidade não é vencer todas as batalhas, mas sim vencer sem lutar. A guerra, para ele, era um último recurso, e o conflito, uma arte sutil de manipular, enfraquecer, desestabilizar e dominar, sem levantar a espada. Essa filosofia não serve apenas para campos de batalha. Ela se aplica em negociações, relacionamentos, política, negócios e, acima de tudo, na forma como lidamos com desafios e confrontos do dia a dia. Imagine um mundo onde cada conflito que você enfrenta, seja com colegas de trabalho, membros da família ou adversários em disputas maiores, possa ser vencido sem sequer elevar a voz. Isso não é utopia, é estratégia pura. E Sun Tzu foi o mestre dessa arte. Seu primeiro ensinamento é simples e devastador. A suprema excelência consiste em quebrar a resistência do inimigo sem lutar. Isso significa que a verdadeira vitória acontece muito antes do confronto. Ela começa com preparação, conhecimento e domínio da percepção. Conhecer o inimigo é tão importante quanto conhecer a si mesmo. Sun Tzu afirmava que se você conhece o inimigo e a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Mas se não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas. Esse princípio se traduz no dia a dia da seguinte maneira: o poder está em observar, entender padrões, reconhecer fraquezas e antecipar intenções. O inimigo não é sempre uma pessoa, pode ser uma situação, um obstáculo, um sistema. Quando você estuda cuidadosamente o que está por trás do conflito, você o enfraquece. Porque o que é exposto perde força. Sun Tzu também destaca o valor do engano. A guerra é baseada na dissimulação. Quando capaz, finja-se incapaz. Quando ativo, mostre-se passivo. Quando próximo, pareça distante. E quando distante, pareça próximo. Isso é manipular a percepção do outro para que ele tome decisões erradas. Em qualquer disputa, quem domina a narrativa domina o rumo da batalha. Se você parecer fraco, o outro pode se tornar descuidado. Se parecer forte demais, pode gerar resistência. Mas se parecer imprevisível, você desestabiliza. O controle do ambiente é outro fator essencial. Um general sábio escolhe o campo de batalha. Ele atrai o inimigo para o terreno onde tem vantagem. Transpondo isso para a vida cotidiana, pense nas situações onde você é mais forte. Seu ambiente mental, seu território emocional, suas habilidades específicas. Levar o conflito para o seu terreno é tirar o oponente do conforto dele. Isso cria uma vantagem silenciosa. Muitas vezes as pessoas tentam vencer os outros onde os outros são mais fortes. Isso é suicídio estratégico. O segredo é fazer o contrário. Sun Tzu também fala sobre o poder do timing. Há um tempo certo para atacar e um tempo certo para recuar. A paciência é uma arma invisível. Às vezes, a melhor forma de vencer um conflito é não agir ainda. Esperar o inimigo cometer erros. Esperar a tensão interna corroer suas forças. Esperar o desgaste natural enfraquecer sua posição. Isso exige frieza, controle emocional e a capacidade de ver o todo, não apenas o momento. A impaciência é a aliada da derrota. A flexibilidade é outra pedra angular da estratégia de Sun Tzu. Ele compara a água com a melhor forma de conduzir a guerra. A água se adapta ao terreno, contorna obstáculos, infiltra-se em fendas. Ela não resiste, se ajusta, mas ao mesmo tempo ela tem poder para destruir montanhas. Essa metáfora revela uma verdade profunda. Quanto mais rígido você é, mais fácil é ser quebrado. Mas se for maleável, se conseguir fluir ao redor das dificuldades,
você vence sem confronto direto. Isso se traduz em negociações, discussões e tensões. Em vez de entrar de frente, você contorna. Em vez de forçar, você dissolve. Outro ponto central é o uso da força do inimigo contra ele mesmo. Como no jiu-jitsu, onde você aproveita o impulso do adversário para desequilibrá-lo. Se alguém te ataca com agressividade, você não precisa responder com agressividade. Pode usar essa energia contra ele, expondo seu exagero, sua falta de controle, sua fraqueza emocional. Você o transforma em sua própria armadilha. E quando o oponente percebe que suas ações o prejudicam mais do que a você, ele hesita. E, no momento em que hesita, ele já perdeu o controle. Sun Tzu também ensina que, às vezes, é melhor deixar o inimigo escapar. Isso pode parecer fraqueza, mas é pura estratégia. Quando você fecha todas as saídas, o inimigo luta com mais ferocidade. Mas se deixar uma porta aberta, ele pode fugir e, no caminho, cometer erros. Isso se aplica a discussões também. Deixe uma saída digna para o outro. Quando você empurra alguém contra a parede, ele reage com desespero, mas, se der a ele uma escolha, ele se entrega por conta própria. Vencer sem humilhar é mais duradouro, porque quem se sente destruído sempre busca vingança. Mas quem se sente respeitado, mesmo em derrota, muitas vezes aceita e até colabora. A influência silenciosa é talvez a forma mais sutil de vencer um conflito. Você não precisa convencer com palavras. Você convence com postura, com calma, com segurança. Sun Tzu sabia que o verdadeiro líder inspira obediência sem gritar. Ele comanda pelo exemplo, pela presença, pelo autocontrole. Quando você não reage, quando você mantém sua base firme, enquanto o outro se desestabiliza, o campo de força muda. O outro sente isso e recua. Porque entende inconscientemente que você não é um oponente fácil de dominar. Essa abordagem também revela que muitas vezes o conflito só existe porque você se deixou afetar. O outro te provoca e você reage. Ele vence, não porque é mais forte, mas porque te tirou do centro. Mas se você se mantém centrado, observando tudo com clareza e sem necessidade de provar nada, o jogo muda. O poder passa a ser seu, porque ele depende da sua reação. Quando você não reage, ele perde o controle. E é nesse ponto que começa a verdadeira vitória. A vitória da mente sobre o caos. A vitória da presença sobre a impulsividade. A vitória da estratégia sobre a força bruta. Sun Tzu não pregava a paz por fraqueza, mas sim o domínio total da situação através da inteligência. Ele não evitava o confronto por medo, mas por sabedoria. Porque sabia que, no fim, quem briga menos, manda mais. E quem consegue evitar uma guerra quando todos estão prontos para lutar, esse é o verdadeiro mestre da guerra. A mente de um estrategista não busca o confronto direto. Ela busca vencer antes mesmo que o conflito surja. E é exatamente nisso que reside o poder silencioso das ideias de Sun Tzu. A prevenção é a forma suprema de domínio. Quando você prevê o problema, o conflito já foi vencido antes de existir. E essa previsão não vem de mágica ou sorte, mas de observação aguçada, análise fria e controle absoluto das variáveis ao seu redor. O estrategista de verdade não vive à mercê das circunstâncias, ele molda o ambiente ao seu favor. Sun Tzu defendia que o general vitorioso primeiro vence e depois vai à guerra, enquanto o perdedor primeiro vai à guerra e depois tenta vencer. Isso significa que o verdadeiro mestre se prepara de tal maneira que o resultado já está selado antes do primeiro movimento. Essa é a essência da vitória sem luta. Você não entra no jogo esperando vencer. Você já venceu antes de o jogo começar. E essa preparação envolve conhecer profundamente os 5 fatores fundamentais: o caminho, o clima, o terreno, o comando e a doutrina. O caminho representa o alinhamento entre líder e liderados, entre você
e seus princípios. Se você não estiver alinhado com sua missão, suas ações serão fracas e contraditórias. O clima diz respeito ao tempo, às circunstâncias externas, ao momento certo. O terreno simboliza o espaço onde a disputa ocorre, tanto físico quanto psicológico. O comando é a autoridade que você exerce, sua postura, seu autocontrole. E a doutrina são os métodos, as regras, a disciplina. Quando esses 5 fatores estão sob controle, o conflito já está perdido para o outro lado, mesmo que ele ainda não saiba. Sun Tzu também ensina que vencer exige adaptação constante. Nenhum plano sobrevive intacto ao primeiro contato com o adversário. Por isso, o estrategista precisa ser fluido como a água, capaz de se reconfigurar diante de novos cenários sem perder o objetivo. Um erro comum é se apegar demais ao plano inicial, mas a rigidez mata. A vitória exige maleabilidade, saber mudar de posição, recuar, avançar, disfarçar, confundir, surpreender. Aquele que é previsível, que age sempre da mesma forma, se torna um alvo fácil, mas o imprevisível é temido, porque não se pode controlar o que não se entende. Outro ponto crucial na filosofia de Sun Tzu é a economia de energia. Não desperdice forças lutando batalhas desnecessárias. Em vez de se envolver em cada discussão, cada ataque, cada provocação, escolha onde colocar sua energia. O que parece passividade, na verdade, é controle. O forte não reage a tudo. Ele escolhe o momento certo de agir. Quando você não é afetado por qualquer estímulo externo, você demonstra superioridade. Você mostra que está operando em um nível mais alto, onde o outro não consegue te alcançar. E é nesse ponto que a ideia de controle emocional ganha centralidade. O verdadeiro poder está na mente inabalável. Sun Tzu jamais toleraria que um líder se deixasse dominar por emoções. Raiva, medo, orgulho, todas essas emoções nublam o julgamento e entregam o controle ao outro. O inimigo mais poderoso não é aquele que grita ou ameaça, mas aquele que permanece em silêncio enquanto você se descontrola. Ele te observa, entende sua fraqueza e age com precisão cirúrgica. Por isso, quem deseja vencer sem lutar precisa, antes de tudo, dominar a si mesmo. O silêncio é uma das armas mais afiadas. Falar pouco, observar muito. O silêncio confunde. Ele obriga o outro a preencher os vazios com suas próprias inseguranças. Ele transforma você em um espelho, onde o inimigo projeta seus próprios medos. Aquele que fala demais revela seu pensamento, mas aquele que observa e guarda tem poder. Em negociações, esse princípio é letal. Quando você escuta mais do que fala, quando analisa mais do que expõe, você coleta informações valiosas e enfraquece a posição do outro. O que parece inércia é, na verdade, inteligência estratégica. Sun Tzu também ensinava que, para vencer sem lutar, é preciso desestabilizar o inimigo por dentro, não atacar suas defesas externas, mas corroer sua estrutura interna. Isso pode ser feito por meio de rumores, desinformação, quebra de alianças, exploração de egos e ambições. Um exército unido é difícil de vencer, mas um grupo dividido se destrói sozinho. Em qualquer ambiente, seja uma empresa, uma família, uma organização, provocar discórdia entre os membros é uma tática antiga e eficiente. Quando o inimigo está lutando consigo mesmo, ele não tem energia para lutar contra você. Outra maneira de vencer sem lutar é pela reputação. A reputação é um campo invisível que precede suas ações. Quando você constrói uma imagem de competência, calma e domínio, você já vence muitas batalhas automaticamente. Os outros hesitam antes de te atacar. Avaliam se vale a pena. Medem as consequências. E essa hesitação é uma vantagem. Sun Tzu sabia disso.
Por isso, ele valorizava tanto o elemento do medo silencioso, não o medo que vem da ameaça explícita, mas o medo que nasce da dúvida, da incerteza, do e se. Esse tipo de medo é muito mais eficaz, porque é interno, é autoalimentado. O domínio psicológico também é uma arma poderosa. Quando você entende como o outro pensa, você sabe exatamente como conduzi-lo. Pessoas têm padrões, repetem comportamentos, mostram fraquezas. E se você observa com atenção, percebe tudo. Isso. Um pequeno gesto, uma palavra mal colocada, uma hesitação, tudo isso revela o terreno emocional do outro. E quando você entende esse terreno, pode manipulá-lo, pode levá-lo a conclusões erradas, a decisões precipitadas, a escolhas destrutivas. E o melhor, sem que ele perceba que foi manipulado. A arte da influência invisível é uma extensão disso. Fazer o outro pensar que a ideia foi dele, que a decisão partiu dele. Isso exige sutileza, timing e controle do ego. Muitos querem brilhar, receber os créditos. Mas o verdadeiro estrategista opera nas sombras. Ele move as peças sem chamar atenção. Ele planta ideias com perguntas, não com ordens. Ele cria contextos, não confrontos. E nesse silêncio, ele molda o comportamento do outro. Sem luta, sem resistência, sem sangue. A paciência estratégica é outro ponto crucial. Sun Tzu não acreditava em vitórias rápidas. Ele sabia que a pressa leva à armadilha. Por isso, ele ensinava a esperar, observar o desgaste do inimigo, alimentar sua arrogância, incentivar decisões ruins, criar uma falsa sensação de vitória. E então, no momento certo, agir. Mas às vezes, nem isso é necessário. O inimigo se destrói sozinho. A verdadeira vitória é deixar que o outro cave sua própria derrota, enquanto você apenas garante que o solo seja instável o suficiente. E tudo isso converge para o princípio central. Evitar a guerra é melhor do que vencê-la. Porque toda guerra tem custos. Mesmo a vitória traz perdas. Então, se puder vencer sem lutar, você mantém seu exército inteiro, mantém seus recursos, mantém sua integridade. E isso não é covardia, é inteligência, é visão de longo prazo. O líder que entende isso não busca confronto. Ele busca controle, ele busca respeito, ele busca influência. E, acima de tudo, busca manter sua posição sem desgaste. É assim que se vence um conflito sem lutar. Pela mente, pela paciência, pela manipulação sutil da realidade, pela habilidade de fazer com que o outro escolha o que você quer que ele escolha. Essa é a essência de Sun Tzu. Ele não nos ensinou a destruir o inimigo, ele nos ensinou a controlá-lo. E esse tipo de poder não se vê. Se sente? Quem o domina não precisa provar nada, porque já venceu antes mesmo de começar. O domínio mais elevado que Sun Tzu propõe não é aquele que elimina o inimigo, mas o que o torna irrelevante. Não se trata de destruir, mas de neutralizar. Isso exige uma mentalidade diferente da que a maioria está acostumada. A maior parte das pessoas pensa em vencer como um ato de superação direta. Mais força, mais grito, mais esforço. Mas para Sun Tzu, vencer é um ato de dissolução, dissolver a ameaça, desintegrar a estrutura do adversário, tornar a oposição sem efeito. E essa dissolução não exige armas, mas visão estratégica, autocontrole e manipulação do contexto. Muitas vezes, a melhor forma de vencer um conflito é criando um novo cenário onde ele não faz mais sentido. Você muda as regras do jogo. O adversário espera que você jogue dentro da estrutura que ele conhece, mas você muda o tabuleiro. Enquanto ele prepara suas peças, você já está jogando outro jogo. Isso confunde, desestabiliza e força o outro a se adaptar. E no processo de adaptação, ele se enfraquece. Ele gasta energia se reorganizando enquanto você já está à frente.
Essa é uma forma de vitória silenciosa e profunda. Vencer mudando o jogo. Sun Tzu também falava da importância de se tornar inalcançável. Isso não significa fugir ou se esconder. Significa tornar-se um alvo móvel, imprevisível, impossível de se controlar. O inimigo ataca onde você estava, nunca onde você está. Isso exige leveza, velocidade de decisão, desapego a posições fixas. Quem se apega demais a um cargo, uma reputação ou uma imagem pública se torna previsível e manipulável. Mas aquele que se movimenta como o vento, que muda sem aviso, que age por padrões próprios, esse é temido. Porque não se pode atingir o que não se pode prever. Outro elemento fundamental da estratégia de Sun Tzu é o uso das aparências. Ele dizia: toda guerra é baseada no engano. E a aparência é a melhor forma de enganar. Quando você parece calmo, mesmo estando em vantagem, o outro hesita. Quando parece frágil, mesmo sendo forte, o outro se precipita. A aparência controla a mente do outro. E quem controla a mente do oponente já venceu a guerra. Em contextos sociais, isso é ainda mais evidente. Quem parece confiante, mesmo sem dizer nada, é tratado com mais respeito. Quem parece saber o que está fazendo influencia as decisões ao redor. As aparências são ferramentas estratégicas, não para mentir, mas para conduzir, para induzir decisões alheias a favor da sua vitória. A ilusão de escolha é outra tática refinada. Você faz o outro acreditar que está escolhendo, mas todas as opções levam ao resultado que você quer. Isso exige planejamento e paciência. É como montar um labirinto. O outro anda, decide, pensa que está no controle, mas você sabe que, no final, ele chegará onde você quis desde o início. Isso pode ser aplicado em qualquer negociação ou disputa de poder. Você oferece concessões falsas, alternativas menores, distrações, e quando o outro percebe, já está dentro da armadilha. Essa vitória é elegante, silenciosa e duradoura. Sun Tzu também nos lembra de nunca subestimar o inimigo. O desprezo gera erro de cálculo. O respeito ao adversário é uma forma de humildade estratégica. Mesmo que você esteja em vantagem, trate o oponente como alguém perigoso. Isso mantém você alerta, afiado, atento, e quanto mais preparado você estiver, menos precisará lutar. É a negligência que leva ao confronto. O excesso de confiança leva ao erro, mas a vigilância constante permite evitar a luta. A verdadeira força está em manter a consciência plena do risco, mesmo quando tudo parece seguro. A antecipação é um dos pilares do pensamento estratégico. Prever o que o outro fará, prever seus movimentos, intenções, padrões. Isso só é possível quando você observa mais do que fala, quando você escuta até os silêncios, quando você enxerga não apenas o que está na frente, mas o que está por trás. A maioria das pessoas vive reagindo. Quem antecipa, comanda. Quem espera, obedece. A antecipação dá vantagem absoluta. E com ela, você vence antes do primeiro movimento. A construção da autoridade é outro fator-chave. Sun Tzu sabia que o respeito não vem da imposição, mas da coerência. A autoridade verdadeira é silenciosa. Ela está na presença, no comportamento, na constância. Um líder que age com firmeza, mas sem rigidez, que fala pouco, mas com precisão, que não precisa provar nada, porque sua postura já diz tudo. Essa pessoa vence conflitos sem iniciar um, porque todos ao redor já sabem que enfrentá-la é perda de tempo. A autoridade verdadeira não impõe medo, impõe respeito. E o respeito é a forma mais elevada de controle. A retirada estratégica é outro recurso sofisticado. Às vezes, a melhor jogada é não jogar. Recuar, ceder, deixar o campo. Isso não é derrota. Isso é preservar forças.
É dar ao outro a ilusão de vitória para que ele se desgaste, se exponha, se iluda. Quando você recua estrategicamente, você observa com clareza. O outro se entrega, ele se descuida, ele pensa que ganhou, e nesse momento você reaparece, não para lutar, mas para tomar o que restou. Essa retirada não é covardia, é maturidade estratégica. E Sun Tzu valorizava isso mais do que qualquer heroísmo impulsivo. Ele também nos ensina que há momentos em que o melhor é não responder. O silêncio é a resposta mais poderosa quando tudo ao redor é ruído. Às vezes, a fala destrói mais do que constrói. A explicação enfraquece mais do que fortalece. O silêncio, por outro lado, preserva o mistério, a posição, o poder. Ele obriga o outro a projetar, imaginar, duvidar. E nessa dúvida, você ganha tempo, espaço e vantagem. O silêncio desconcerta, desarma, domina. E quem domina o ritmo da conversa, domina a conversa. E quem domina a conversa, domina o desfecho. Outro princípio sutil é o da não resistência. Quando você não resiste ao ataque, mas o absorve, você transforma força em fraqueza. O outro espera reação. Ele quer confronto. Mas quando você não reage, ele se perde. Ele se frustra. Ele se desestabiliza. A ausência de resistência quebra o padrão. E ao quebrar o padrão, você abre espaço para o controle. Isso é aplicado em situações de tensão emocional, de confronto psicológico, de disputa de ego. Quando você simplesmente não entra no jogo, o jogo acaba. E você vence, não porque jogou melhor, mas porque se recusou a jogar. Sun Tzu também afirma que toda batalha é vencida ou perdida antes de ser travada. E isso nos leva ao entendimento de que o conflito externo é apenas reflexo do conflito interno. Quanto mais confuso você estiver por dentro, mais conflitos você atrairá por fora. Mas quanto mais centrado, mais estável, mais claro estiver seu mundo interno, menos você será afetado pelos conflitos ao redor. A verdadeira guerra é contra a própria ignorância, a própria impulsividade, a própria vaidade. Quando essas batalhas são vencidas, o resto se resolve quase sozinho. E talvez essa seja a lição final e mais profunda de Sun Tzu. O campo de batalha é você. Não existe inimigo externo que possa vencer alguém que já venceu a si mesmo. Não existe ameaça maior do que a própria mente descontrolada. E não existe proteção maior do que o autoconhecimento aliado à estratégia. Quando você se conhece, domina seus impulsos, entende sua essência e seus limites, ninguém pode te manipular. Ninguém pode te empurrar para uma guerra que você não quer lutar. Ninguém pode te tirar do eixo. Portanto, vencer sem lutar é uma conquista que começa dentro. É um estado de espírito. É uma postura diante da vida. É escolher a sabedoria no lugar da reação. A observação no lugar do impulso. O silêncio no lugar do ruído. É jogar o jogo invisível, onde a vitória não se mede em conquistas externas, mas em controle absoluto da própria trajetória. Essa é a verdadeira vitória. Aquela que ninguém vê, mas que todos sentem. A vitória que não deixa ruínas, mas sim um caminho limpo para o avanço. A vitória que transforma inimigos em aliados, conflitos em oportunidades, batalhas em aprendizados. A vitória de quem não precisa lutar para vencer, porque já venceu no momento em que decidiu dominar a si mesmo. Essa é a arte de vencer sem lutar. A arte de Sun Tzu.